Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos todos para mais uma live de segundas-feiras, onde a gente aborda os temas que foram destaque, na saúde na última semana. Toda segunda-feira a gente está aqui discutindo e contando para vocês as novidades da área de saúde. Muito, muito bom. Dando as boas-vindas aí para quem já está entrando aqui, a Cristiane Moreno Crescente, sejam bem-vindos, Jorge Costa, Cláudia Mara, Clara Taqueno, vários avaliadores do IBS sempre presentes, fico muito feliz com isso. Tatiana Lourenço, também avaliadora. Quem mais nós temos aqui? Deixa eu atualizar nossa página. Wanderson, seja bem-vindo também. Não esqueçam de falar de onde vocês estão falando. A Cristiane está falando de São Paulo, capital. Alessandra, bem-vinda. Tatiana, boa noite, Tati, tudo bom? Lucelena, imagino que também falando de São Paulo, seja bem-vinda. Ótima noite, e aqui ótimo dia. Lília, aliás, eu já estou no dia 17, né? Não esqueçam disso que eu estou sempre 13 horas na frente. Cláudia Machado, seja bem-vinda. Boa noite, as duas Cláudias, sejam muito, muito bem-vindas. Quem mais aqui? Alessandra, também nossa avaliadora da região sul. Lilian, boa noite. Vários avaliadores aqui presentes também. Tati, Wanderson, hoje falando do Recife, mas acompanhando. Que legal, Wanderson. Cláudia falando hoje do São José do Rio Preto. Cláudia Pires falando do Rio de Janeiro. Quem mais temos aqui? Cláudia Zan, nossa avaliadora. Hoje está lotado de avaliadores, muito bom. Gesualda falando de Cambuí, Minas Gerais, bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Então vamos lá. A Carla Angeloni, Colombo, Paraná. Seja bem-vinda, Carla. Priscila Mirella, também sempre muito presente, seja bem-vinda. Alessandra falando que está no Hotel Mercury amanhã, deve estar no curso de Leader Coach, imagino, né? Jaqueline, seja bem-vinda. Liliane, bem-vindos. Boa noite, Jaque. Cássia Barufi Martins, falando de Floripa, ótimo. A Alessandra falou, mais um dia do curso da Ana Cláudia, que já estou sabendo que está sendo um sucesso, né? Todo mundo gostando bastante aí das dinâmicas de liderança, muito, muito bacana. Silvana Souza falando de São José do Rio Preto, Isis Desfrute falando... sempre excelentes instruções da segunda-feira. Flávia Pessoa, bem-vinda. Renata Silva falando de Cotia. Liliane Juiz de Fora. Franciele Marília, um monte de gente aqui, muito bacana. Andrés falando de Rondônia, também muito presente aqui nas nossas lives. Então vamos lá, hoje eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 notícias bacanas que mexeram aí com o mercado. Vou começar falando um pouquinho do que o CFM aí tem de novidade, né? O CFM fez uma tabulação do Sistema de Informações de Mortalidade, que é um sistema nacional, né, que tabula a mortalidade do país inteiro. E pela primeira vez em toda a história, o câncer se tornou a causa mais importante de óbito em 10% dos municípios brasileiros. Isso nunca tinha acontecido, né? A gente sabe aí de um histórico, né, mundial e também no nosso país, que as maiores causas, não, né, em geral o câncer está em terceiro lugar, perdendo aí para causas principalmente cardiovasculares, e em 10% dos municípios brasileiros, então, dessa vez, o câncer está sendo um dos principais aí, motivos desses óbitos. Isso é bastante preocupante, né? Segundo o CFM, isso demonstra uma dificuldade no diagnóstico precoce. Então, essas pessoas, muitas vezes, né, esses pacientes, demoram para ter esse diagnóstico, né, clínico, laboratorial, para começar o tratamento. Uma outra questão é justamente essa dificuldade no tratamento, apesar de a gente ter uma legislação aí federal que obriga qualquer serviço de saúde público a começar o tratamento após o diagnóstico de câncer em até 60 dias, a gente sabe que isso na prática não tem funcionado em todos os municípios, em todos os serviços, até porque alguns serviços englobam uma demanda absurda de municípios que chegam até ele, né? Então a gente sabe dessa dificuldade e também o número diminuto aí de equipamentos de radioterapia e mesmo serviços de quimioterapia em algumas regiões do país, né? Os serviços, segundo o CFM aborda, estão localizados, 60% dos serviços de oncologia hoje se concentram sul e sudeste.
Então, a gente tem aí todo o restante do país contando com apenas 40% dos serviços de oncologia. Então, talvez essa desproporção também coopere para que esses pacientes cheguem tardiamente ao tratamento. Então, vale a pena aí todos os nossos esforços para a garantia de que esse paciente vá chegar efetivamente ao tratamento o mais precocemente possível, tá? Então, uma notícia preocupante, nem todas as notícias que eu falo aqui são boas. Essa é uma não tão boa, mas que tem solução, né? As soluções aí dependem muito mais do governo federal do que da nossa boa vontade, mas a gente pode sempre fazer uma pressãozinha sempre que possível. Outra questão importante, a Organização Mundial de Saúde lançou esse mês, eu vou até colocar aqui para vocês o link, uma consulta pública para falar de cuidados primários, tá? Eu acabei de colocar aqui, através do link do IBS, uma consulta pública que está em inglês, tá? Mas quem puder contribuir visa o direcionamento, né, a estabelecimento de diretrizes para atenção primária no mundo todo, tá? Como a gente sabe que a atenção primária é também no nosso país uma atenção que muitas vezes é precária, cheia de fragilidades, cheias de incongruências com a atenção secundária e terciária. Vale a pena quem puder dar uma entrada nesse link para auxiliar, né, nas sugestões da consulta pública, que é uma consulta pública mundial. Em geral, a gente divulga aqui sempre as consultas públicas nacionais. Essa é uma consulta pública mundial que vai até 23 de abril, tá? Então, se vocês tiverem, nem se vocês não conseguirem dar as sugestões, mas passem esse link para os coordenadores de atenção primária, diretores técnicos e clínicos das organizações de vocês, que isso pode ser bastante interessante, tá? Coloquei aí o link para vocês, extranet.ru.int e assim por diante. Bom, a Anvisa, eu retomo aqui uma informação que eu tinha dado no dia que eu fiz a última live. A Anvisa tinha acabado de lançar essa notícia, eu falei bem por cima, mas retomo aqui de tudo que a Anvisa citou aqui ao longo da semana. O mais importante é a criação do sistema de biovigilância, tá? Isso, não sei se todo mundo tem a noção do impacto, mas hoje a gente tem muitos eventos adversos relacionados tanto à captação do órgão, doação, transporte e transplante desses órgãos e mesmo acompanhamento pós-transplante desses pacientes. Em todas essas etapas desse processo que é tão complexo e tão crítico, a gente vê fragilidades ainda, apesar do Brasil, né, ser aí também referência em transplante de vários tipos de órgãos, né, inclusive coração, pulmão. A gente tem aí vários clientes públicos, principalmente do complexo HC, que são referência em transplante de vários tipos de órgãos. Então a gente tem o top em algumas organizações, mas a gente tem ainda muita fragilidade vista principalmente em diagnósticos em organizações que não levam o transplante e a segurança desse transplante tão a sério. Então vale a pena vocês divulgarem essa questão do lançamento de um sistema de biovigilância que vai focar a notificação de eventos adversos relacionados à captação, doação, transporte e transplante e acompanhamento dos pacientes pós-transplante, ok? O que mais aqui? Uma notícia que mexeu com o mercado, mexeu com grupos aí relacionados à segurança do paciente, tava todo mundo alvoroçado, eu acompanhei porque eu faço parte de vários grupos, inclusive no WhatsApp, é a questão da FEBRAPLAN, que é a Federação Brasileira de Planos de Saúde, ter lançado lá em Brasília essa semana uma proposta de reformulação de um novo Sistema Nacional de Saúde, como se o SUS fosse eliminado e um novo sistema fosse criado, tá? Vamos lá, em minha opinião pessoal, o SUS é um sistema que, na sua essência, é um sistema altamente elogiado pelo mundo todo, inclusive a Organização Mundial de Saúde, né? A questão da acessibilidade é uma coisa que a gente precisa melhorar, a questão de controle de gastos e mesmo corrupção são coisas que a gente precisa melhorar, mas na sua essência, o planejamento do que tem que acontecer e como ele é moldado foi um fruto de décadas de estudo e décadas de preparo. Então, assim, o SUS ele é uma riqueza que a gente tem no nosso país e que a gente não pode simplesmente ignorá-lo a favor de interesses que a gente não sabe quais são, né? A FEBRAPLAN é uma federação que lida com planos de saúde, então parece, né, pelo que o próprio COFEN citou na sua publicação, que há um interesse de deslocamento de recursos públicos para a saúde suplementar com essa nova proposta.
Hoje, né, 90% dos transplantes e tratamentos de alta complexidade do país são realizados por serviços públicos, né, são realizados através do SUS, mas muitas vezes em instituições particulares. E aí, as operadoras de saúde têm que ressarcir o SUS, muitas vezes por esses tratamentos de alta complexidade. E essa é a grande briga, né, porque isso leva muito dinheiro relacionado. Então, fiquemos atentos como profissionais de saúde, principalmente profissionais de saúde que atuam com o SUS, sobre esses movimentos que aparecem aí de vez em quando na nossa história, querendo mudar as coisas que já dão certo, né? Claro que a gente precisa reformular um monte de coisas no SUS, acessibilidade, controle de gastos, corrupção e um monte de outras coisas que nem vem ao caso, mas a gente também não pode simplesmente fingir que ele não é importante e começar a criar uma coisa do zero, tá? Então vamos ficar acompanhando e monitorando as próximas movimentações. O COFEM lançou essa semana uma ação contra o Conselho Federal de Farmácia. Eu sempre conto aqui as brigas que existem entre os conselhos. Vamos primeiro aqui ver o que a Cláudia Pires fala. O Sistema Único de Saúde do Brasil é um dos programas de saúde mais completos do mundo. O que precisa não é reformular, é ter gestão. Concordo em gênero, número e grau, Cláudia. Eu vivo aqui num país, né? Eu vivo na Austrália, que tem um sistema público também, mas é um sistema público parcial. Então, assim, tudo que a gente precisa de tratamentos, internações, atendimentos de emergência, a gente paga uma parte. Então, o governo paga, né, o grande montante, mais ou menos 60%, o restante é o público que paga, é o paciente que paga. Então, muitas vezes a gente critica o SUS, mas a gente não sabe o quão benéfico ele é nessa questão da acessibilidade, né, para a totalidade da população. É muito, muito bacana, a gente precisa privilegiar isso sim, tá? Então, o COFEM lançou uma ação contra o Conselho Federal de Farmácia, e eu estou aqui para contar, contra a vacinação realizada por farmacêuticos em farmácias, tá? A questão da vacinação em farmácia já é uma coisa que me deixa bastante preocupada, apesar de eu ser farmacêutico, mas eu acho que as questões estruturais de segurança não conseguem ser totalmente abordadas quando a gente fala de uma farmácia, uma drogaria. A gente fala tanto, né, em fluxo de atendimento, em transporte de ambulância, né, nas instituições que a gente aborda, e essa questão tem que ser realmente repensada. Mas aí o que o COFEM quer é que não seja feita a vacinação em farmácias, mas que haja um auxiliar, o técnico de enfermagem ali para cuidar da gestão dessas vacinas. Aí já é uma questão né, que a gente tem que acompanhar. Eu não vou entrar nessa questão corporativa. Então, dando as boas-vindas aí para várias pessoas que estão chegando agora. Uma questão aqui da Organização Pan-Americana de Saúde, que lançou uma nota hoje, né, na verdade, abordando a questão do vírus H2N3, né? Vocês devem ter ouvido falar aí, todo um alvoroço sobre o novo vírus da gripe que está circulando pelo mundo. Então, assim, a OPAS declarou que não existe vírus H2N3 em nenhuma região do mundo, tá? O que a gente tem é o vírus H3N2, é justamente o contrário, né? Então, não existe H2N3, o que a gente tem, inclusive no Brasil, é o vírus influenza A H3N2. São 3 cepas que a gente tem no Brasil hoje. Então, é o influenza A H1N1, né? Famoso aí desde 2009, com algumas modificações na sua cepa. O influenza A H3N2, que é esse da grande confusão, e o influenza B. Então, são 3 tipos de cepa e que, inclusive, a vacina que está chegando agora, né, no mês de abril, em todas as regiões do país, vem com a proteção para essas cepas circulantes no país, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com os boatos. Eu mesma fiquei preocupada quando eu ouvi a notícia, né, porque dizem que o vírus H2N3 é um vírus extremamente mortal, etc. Então, claro que num primeiro momento a gente fica preocupado, mas a gente fica um pouco mais calmo aí com essa notificação da própria Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, abordando que não tem nenhum país do mundo que tem a cepa H2N3, tá? Gente, basicamente era isso. Não se esqueçam que a gente tá ainda com as inscrições abertas por mais poucos dias. A gente já tá no dia 17 de abril, vai só até o final do mês.
a questão do nosso mini curso de segurança do paciente, gerenciamento de riscos e segurança do paciente, tá? Que é um mini curso gratuito que a gente está oferecendo para qualquer profissional de saúde, tá? Então não se esqueçam, estou colocando o link aqui de novo para vocês divulgarem para os amigos de vocês, fazerem o curso quem ainda não fez. É um curso aí de 3 videoaulas bem bacanas, com um monte de informações técnicas, materiais complementares para vocês fazerem download, guardarem, estudarem. Então é mais uma coisa aí que a gente oferece em homenagem ao Abril para a Segurança do Paciente, tá bom? Que é esse mês que o Ministério da Saúde comemora, desde a criação da portaria da RDC 36 de 2013, esse movimento de segurança do paciente que a gente privilegia e preza tanto, tá? Então não se esqueçam, o link aqui, se vocês puderem compartilhar, né, ou acessar, a gente fica muito, muito feliz de poder capacitar mais e mais e mais pessoas, inclusive os colaboradores das organizações de vocês, tá? Que aí terão uma capacitação gratuita que com certeza vai ajudar vocês muito, muito, muito a fortalecer a cultura de segurança nas organizações, tá bom? Fico por aqui, né? As minhas notícias eram essas 6, que são notícias aí bastante interessantes, algumas boas, algumas não tão boas, mas que é o resuminho da semana que eu passo aqui toda segunda-feira para vocês, tá bom? Gente, um beijo, obrigada aí pela participação de todos. Até mais!